Irmãos, para a mensagem dessa noite, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 4. Vamos dar continuidade às reflexões na tentação de Jesus. Começamos na semana passada, lemos sobre a primeira tentação, do versículo 1 ao 4, e hoje nós vamos nos concentrar na segunda tentação, do versículo 5 ao versículo de número 8. Mas eu lerei desde o primeiro versículo. Lucas 4, lerei a partir do versículo 1, mas vamos nos concentrar a partir do 5 até o 8. Diz assim a palavra de Deus: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: Se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando-o, mostrou-lhe num monte todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: Dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Até aqui, palavra de Deus. Vamos orar? Bendito Deus, estamos diante da Tua palavra e rogamos que o Senhor nos ilumine para entendê-la e que ela produza efeitos na nossa vida, efeitos poderosos, Pai, para nos ensinar e nos transformar, segundo o Teu querer. Em nome de Jesus oramos. Amém. Irmãos, constantemente nós somos tentados a conseguir privilégios sem esforços. Há muitas maneiras de nós conseguirmos coisas que nós queremos sem o esforço que seria necessário e legítimo para se alcançar essas coisas. Por exemplo, a compra de diplomas. Pessoas que querem ter a sua formação, a sua graduação, a sua habilitação em curso superior, mas não querem passar pelos 2, 3, 4, 5, 6 anos de estudos. Não querem ter o esforço necessário para chegar lá. Talvez mais comum do que isso seja a compra da Carteira Nacional de Habilitação. Pessoas que não querem passar por aquele período de aprendizado, de aulas práticas, de aulas teóricas, de provas, de testes. Querem ultrapassar tudo isso, querem um atalho e por isso pagam para conseguir. Existe isso, todos sabem disso. Somos tentados, inclusive, na satisfação sexual, obter prazer, obter satisfação com sexo fora do casamento, por meio de recursos artificiais, virtuais. São maneiras pelas quais nós somos tentados a conseguir coisas sem o devido processo adequado. É muito mais difícil a conquista. É muito mais difícil o compromisso, o laço matrimonial, a perseverança num casamento. Isso é muito mais difícil. Por isso, constantemente, nós somos tentados a conseguir essas coisas sem o esforço, sem a dedicação e sem o tempo necessário para isso.
E uma outra forma pela qual muitos de nós somos tentados a conseguir privilégios sem esforço é pelo enriquecimento sem trabalho. Nós vemos no Brasil muito ser falado há anos sobre corrupção. Corrupção são jeitinhos de se conseguir vantagens financeiras sem trabalho, apenas por acordos, por coisas por debaixo aí dos panos. E também uma outra maneira de se buscar enriquecimento sem o devido trabalho é com jogos. Jogos como o da loteria. Então nós estamos cercados, meus irmãos, de tentações nesse sentido, para que nós busquemos conseguir coisas, obter aquilo que nós desejamos, mas sem passar pelo sofrimento que essas coisas demandariam de uma forma legítima. O que nós vemos no ensino desse texto, especialmente do verso 5 ao 8, é que nós somos tentados a obter poder e glória neste mundo com atitudes idólatras. Porém, lembremos que só Deus é digno de adoração. Vou repetir. Somos tentados a obter poder e glória neste mundo com atitudes idólatras. Porém, lembremos que só Deus é digno de adoração. Primeiro ponto, nós somos tentados a obter poder e glória neste mundo com atitudes idólatras. Vamos ler novamente do versículo 5 ao 7. E elevando-o, o diabo, Satanás, elevando Jesus, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Uma questão que pode vir à nossa mente aqui nesse contexto: Jesus está passando por um teste, uma prova muito difícil. Ele está fragilizado por 40 dias, sendo privado do alimento. O que nos causa talvez alguma dúvida nesse versículo 5 é como Satanás teria mostrado a Jesus, veja aí, num momento, todos os reinos do mundo. Isso parece muito difícil, né? Onde Jesus poderia estar para que todos os reinos do mundo estivessem diante dos seus olhos? Como isso poderia acontecer, né? É claro que nós não temos uma resposta plenamente satisfatória a respeito dessa questão, mas é muito provável que isso tenha acontecido em visão, né, em espírito. Calvino é defensor dessa ideia de que todos os reinos do mundo foram exibidos aos olhos de Cristo num momento de uma maneira, por meio de uma visão. Satanás teria, portanto, esse poder, essa condição de levar Jesus a ter essa visão de todos os reinos do mundo. E corroborando com essa possibilidade, nós vemos, por exemplo, o texto de Ezequiel, onde o profeta diz: em visões, Deus me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto, sobre ele havia como um edifício de cidade para o lado do sul. Então o profeta diz que em visões Deus o levou para ver a terra, né? Também no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 10, o apóstolo diz assim: e me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Então veja, o profeta Ezequiel dizendo que em visões Deus o levou à terra, e João dizendo: em espírito ele me transportou até uma grande e elevada montanha para ver a cidade. Então, possivelmente foi dessa maneira que Jesus teve ali todos os reinos exibidos diante dos seus olhos. Mas uma outra questão que esse texto nos traz é: teriam sido entregues a Satanás todos os reinos do mundo? Será que de fato ele detinha o poder e autoridade sobre todos os reinos do mundo
e a ponto de poder então oferecer isto a Jesus? Veja, alguns acreditam nisso e baseiam-se, por exemplo, em textos como esses que eu vou mencionar. Efésios 2:2 é dito que os crentes andavam outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, esse príncipe. O texto de Efésios, capítulo 6, versículo 12, que nós lemos na liturgia, diz que a nossa luta não é contra carne ou sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então o apóstolo Paulo está dizendo que realmente o mundo ele é governado, ele é dominado por forças espirituais do mal. E também o texto de João, 1 João capítulo 5, versículo 19, em que o apóstolo diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno, ou jaz no poder do maligno. Então, são textos que indicam que Satanás teria, sim, um poder de influência, de domínio muito grande sobre o mundo. Mas há uma outra coisa que a gente precisa considerar. Em alguns momentos, Jesus chamou, sim, Satanás de príncipe deste mundo. Mas sempre num contexto em que a sua obra poria fim a esse domínio pleno que ele teria até então. Por exemplo, João 12:31. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Então, Jesus está admitindo, Satanás é o príncipe deste mundo, e este é o momento dele ser expulso. João 14:30, já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. E ainda em João 16, versículo 11, Jesus fala do príncipe deste mundo, que o príncipe deste mundo já está julgado. Então parece que a vinda de Cristo, especialmente a sua morte na cruz, põe fim a um domínio, a um império, e inaugura outro. A gente não sabe exatamente o grau de influência e de poder que Satanás teria até então, ou passa a ter a partir de Jesus, da vinda de Jesus. A gente não tem noção exata disso. Alguns vão extrapolar e vão pôr o diabo como responsável por tudo. A questão é que eu não tenho uma resposta pronta e simples para essa questão. Mas uma coisa é certa. Como diz João 8,44, Jesus diz o seguinte, que ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, muito possivelmente, Satanás está extrapolando, exagerando. Agora, Jesus não sabia que Satanás estaria mentindo quando oferece a ele o domínio e a autoridade sobre todas as coisas? Será que Jesus não sabia que, na verdade, ele não era o Senhor absoluto de toda a terra, mas que todo o poder e autoridade que ele tinha era, na verdade, permitido por Deus? Será que Jesus não sabia disso? Se ele sabia, por que então ele não desmente ali mesmo, fala, não, você não tem todo o poder, você não tem autoridade, você não pode dar a mim o que você não tem? Eu acredito que não era necessário desmentir Satanás. Algum poder e autoridade Satanás realmente tinha. Jesus admitiu isso ao chamá-lo de príncipe deste mundo. O apóstolo Paulo e outros também falam do domínio de Satanás no mundo. Não é?
Mas o ponto aqui, irmãos, independente de qual seja o grau de influência e de poder de Satanás, é que Satanás está oferecendo a Jesus, no fundo, preste atenção nisso, a possibilidade de obter autoridade e glória sem passar pelo sofrimento e pela cruz. Esse é o ponto focal da tentação de Jesus aqui. Ele está oferecendo a Jesus a possibilidade alternativa de conseguir o domínio e o poder sobre todas as coisas sem passar pela cruz. A cruz era algo angustiante para Jesus. Ele sabia. Ele não foi tomado de surpresa em nenhum momento. Ele sabia pelo que ele iria passar. Por exemplo, em Mateus 26, 39, diz o texto que, adiantando-se um pouco, Jesus, indo um pouco à frente dos demais, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Veja a angústia de Jesus ali no jardim do Getsêmani. Na madrugada anterior à sua crucificação, ele orando e pedindo ao Pai: se possível, passa de mim este cálice. E diz um outro texto que ele chegou ali a transpirar sangue, tamanha angústia da sua alma, por ele ter que passar por aquilo. E um outro texto, talvez ainda mais chocante, ele diz: tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado, e quanto me angustio até que o mesmo se realize. Lucas 12, 50. Quanto me angustio até que o mesmo se realize. Então Satanás sabia que Jesus estava para começar o seu ministério público, e ele tentou dar uma rasteira antes dele começar. A única coisa que Jesus tinha feito até então era ter se submetido ao batismo de João, como a gente já viu semanas atrás. Jesus está prestes a começar o seu ministério. E Satanás tenta derrubá-lo com uma proposta para que ele abra mão do plano. Abra mão do esforço e do sofrimento necessário para alcançar a glória que ele tinha. Toda essa riqueza, diz o comentarista, é oferecida por Satanás a Cristo. Tudo pelo preço de uma única genuflexão. É se colocar de joelho. Tudo pelo preço de uma única genuflexão. Com um único ato de adoração ao diabo, Jesus poderia possuir tudo. Poderia tê-lo em sua posse sob sua autoridade. A tentação, portanto, consiste nisso, em obter a coroa sem passar pela cruz. E como que Jesus enfrentou essa tentação? Jesus enfrentou essa tentação com a palavra de Deus, como diz aí no versículo 8. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Somos tentados a obter poder e glória neste mundo com atitudes idólatras. Esse foi o primeiro ponto, e agora o segundo ponto. Resistamos a essa tentação, lembrando que só Deus é digno de adoração. Meus irmãos, cada uma das vezes que nós abrimos mão de passar pelo que é necessário para conseguir um determinado privilégio, para conseguir determinada coisa de maneira ilícita, não legítima, nós estamos incorrendo em idolatria. Talvez não estejamos literalmente nos pondo de joelhos diante de Satanás. Talvez não estejamos bebendo sangue de bode. Talvez não estejamos nos cortando e fazendo pactos diabólicos. Mas estamos sim assumindo
que há um Senhor que não é o Deus Criador sobre a nossa vida. E isso é idolatria. A idolatria precede todo tipo de pecado. É por isso que Deus deu no seu primeiro mandamento dos 10 o seguinte mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Deus requer adoração exclusiva. E quando nós abrimos mão de obedecê-lo e de caminhar pelos caminhos santos, pelos caminhos que Ele preparou para nós, nós estamos, em primeiro lugar, incorrendo em idolatria. Nós estamos assumindo o domínio e o poder sobre nossas próprias vidas. Estamos seguindo o curso deste mundo, ou seja, outros estão impondo a nós o como nós devemos caminhar. Isso é idolatria. Porque nós temos que ter apenas um Senhor, um único Deus, e somente diante dele nós devemos nos prostrar. Somente a sua palavra nós devemos nos curvar. Não aos impulsos, aos instintos do nosso próprio coração. Não às ideias e às propostas e sugestões do mundo. Todo privilégio obtido de forma ilegítima é uma forma de idolatria. O apóstolo João disse: não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, nada disso procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Eu quero ler com vocês um texto, quero que vocês abram, são na verdade 2 textos. O primeiro é no Salmo 37. Salmo 37. A partir do versículo 3. Quando você for tentado a conseguir algo que você deseja, sem passar pelo caminho correto, lembre-se desse texto. Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, e o mais, Ele fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor, espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes. Certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados. Mas os que esperam no Senhor possuirão todos os reinos do mundo que Satanás teria oferecido a Jesus, a terra. Irmãos, a perfeita obediência de Jesus conquistou para ele a mais alta posição. Isso serve para nós de modelo, de padrão. Tudo que a nossa alma mais deseja será satisfeito em Cristo, meus irmãos. E a gente precisa passar, como ele, pelo sofrimento, pelas privações, para que então, no tempo adequado, ele nos satisfaça. E eu quero ler, por fim, Filipenses, capítulo 2.
Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5. O apóstolo nos ensina o seguinte. Filipenses 2, versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus Pai o exaltou por ele ter se humilhado, passado por todo o processo que ele deveria passar até a morte e morte de cruz. Tendo ele cumprido tudo isso, tendo ele obedecido a sua missão, então Deus o exaltou sobremaneira. Lembra da história dos patriarcas? Daquele que abriu mão dos direitos de primogenitura por um prato de lentilhas? Pois é muitas vezes o que nós fazemos. Nós abrimos mão de coisas grandiosas que nos são prometidas em Cristo Jesus por coisas passageiras, fúteis, por vapor que passa. O Senhor Jesus Cristo, depois de ter sofrido, recebeu toda a autoridade no céu e na terra. É o que ele disse para os seus discípulos após a sua ressurreição. E como nós vimos no texto da liturgia, Atos 5:31, Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador. Nós somos tentados a obter poder e glória neste mundo com atitudes idólatras, mas lembremos que só Deus é digno de adoração, meus irmãos. Resistamos à tentação de antecipar a glória que nos é prometida por meio de Jesus Cristo no novo céu e na nova terra. A gente não pode antecipar nada. Tudo está no tempo de Deus. O reino deste mundo é cativante, é interessante. Nosso coração pecaminoso nos faz desejar mais e mais tudo que o mundo possa nos oferecer. Mas toda a glória desse mundo não é nada perante a glória que nos está reservada em Cristo Jesus. Lembremos disso, meus irmãos, e adoremos a Deus. Com o nosso Salvador foi assim. Ele passou pela cruz. Ele tinha que passar pela cruz. E ele via a cruz como o ápice da glória dele. Se você ler o Evangelho de João, você vai ver alguns momentos em que ele se refere à sua crucificação, dizendo assim: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Ele via na cruz a sua glória. Mas nós muitas vezes não queremos a cruz, não queremos a privação, não queremos o sofrimento. Sigamos o exemplo de Jesus, meus irmãos. Evitemos todos os atalhos. Vamos seguir pelo caminho estreito que o Senhor preparou para nós. Obedecer ao Senhor é sempre o melhor. O sofrimento e a cruz para o cristão é o caminho da glória.